Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, segundo domingo do tempo comum. Mais uma vez, começa o seu dia escutando a sua voz interior, dando atenção ao movimento respiratório, o inspirar e o expirar. Este movimento que nos traz para o momento presente, que nos tira do passado, nos traz do futuro e faz com que pisemos aqui, neste lugar chamado presente. Inspire mais uma vez e acolha dentro de ti esta presença que edifica e que transforma. Meditemos o texto, as leituras deste domingo. A leitura primeira é tirada do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3 e de 5 ao 6, onde nos traz o segundo cântico do servo sofredor. E esse servo é tipos de Jesus, ou seja, as ações desse servo sofredor podemos assemelhar com aquilo que mais tarde fará Jesus no seu ministério público. Aqui nós temos o chamado do servo: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Deus, ao mesmo tempo que chama, também estipula qual deve ser a missão, o que deve fazer este seu servo. E aqui, portanto, Deus Pai, Javé, deixa muito claro: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Ou seja, em tuas ações eu me manifestarei. E diz então o Senhor o que deve esse servo anunciar. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Não é um servo por acaso, mas desde o nascimento, antes mesmo disto, Deus já pensava, Deus já consagrava este para ser o seu servo. E para que ele vai ser servo? O que deve ele fazer enquanto servo? Recuperar Jacó, Israel, fazer com que Israel volte a se unir a ele, Israel disperso e por isso mais tarde vai para o exílio. Não basta, diz o Senhor, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel, que é uma missão já muito alta, mas diz ele: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Além de servo, Deus o constitui também luz das nações. Cada um de nós também, desde o dia do nosso batismo, fomos constituídos também esta luz, para ajudar as pessoas a olhar a beleza de Deus por meio desta luz que está em cada batizado. O evangelho que nós meditamos é João, capítulo 1, versículos 29 ao 34, onde então diz: Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse depois de mim: Vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim.
também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós, ao ler esta mesma passagem, os evangelistas focam no João Batista enquanto batizador, aquele que batiza, o autor do batismo, Jesus Cristo. João não apresenta João Batista como batizador, mas sim como a testemunha ocular. E por mais de 3 vezes vai aparecer a expressão testemunho. João viu e deu testemunho de que ele sim é o enviado, o escolhido, o Filho de Deus. Jesus vai ao encontro de João, claro que é ali no Jordão. Mas aqui não vem aquela passagem que nós vimos domingo passado, onde João Batista dizia: não, mas não sou eu que tenho de batizar, és tu que tem de me batizar. Aqui, simplesmente, ao ver Jesus, João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apresenta Jesus como Cordeiro. O Cordeiro que vai ser oferecido. O Cordeiro que se dá. O Cordeiro que se doa. E aqui está a beleza deste Cordeiro. Não simplesmente o Cordeiro que se dá em sacrifício, mas o Cordeiro que se dá livremente para salvar as pessoas do pecado. E quem faz com que esse pecado se impregne na pessoa é o mundo. Portanto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados e amadas, eis aqui o caminho que João Batista nos aponta de como nós devemos olhar para este Cordeiro. Na missa, temos um momento ápice em que o Cordeiro é apresentado, a Eucaristia, e ali também nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o teu servo será salvo. Amados e amadas, mais uma vez, João Batista aqui se apresenta como essa testemunha, que aponta o Cordeiro que vem livremente para nos salvar das ciladas do pecado que o mundo nos impõe e nos apresenta. E aí continua João Batista: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas se o vi batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Ou seja, o batismo de João Batista tem uma razão. A razão é, além de chamar a conversão, preparar o caminho, as pessoas, para receberem o Messias que agora é apresentado pelo próprio João Batista. E aí continua dando testemunho: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer,
Este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Vejamos aqui alguém que está muito atento aos sinais que os céus lhe apresentam, que faz com que os seus olhos reconheçam que aquele que está vindo não é uma pessoa qualquer, é o Filho de Deus, é o Messias. Tamanho é o privilégio de João Batista, aquele que aponta o Cordeiro de Deus, aquele que prepara os caminhos para a chegada à habitação do Filho de Deus junto de nós. São Paulo termina essa reflexão se apresentando como este apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. E ali se apresenta ao povo de Corinto como esse que veio para anunciar a boa nova, anunciar Jesus Cristo. E ele conclui essa passagem da primeira carta aos Coríntios, dizendo: para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem clareza da sua missão, tem clareza do seu apostolado. Ao povo de Corinto, que ali deve estar aberto para receber, para acolher este que foi chamado de apóstolo de Jesus Cristo, para dar testemunho, para anunciar Jesus Cristo, santificar com este nome aquelas pessoas às quais Paulo está indo ao encontro. Amados e amadas, neste domingo, rezemos ao nosso bom Deus, que nos capacite a viver em atitude de servo, abertos à luz divina, como reza a leitura primeira. Que estejamos de olhos atentos e abertos para reconhecer os sinais que manifesta e que apresenta Jesus Cristo no meio de nós, o Cordeiro de Deus, como João Batista teve este privilégio de ser não só o batizador, mas também a testemunha ocular de que sim, este aqui pode confiar, é o Messias. Pois assim, eu não o conhecia antes, mas assim Deus me disse, a quem eu visse o Espírito descer e pousar sobre ele, esse seria o Messias. E João Batista está muito atento para reconhecer as descrições, os detalhes em que Deus o transmite, para assim reconhecer e acolher o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nossos olhos estejam atentos e abertos sempre para reconhecer esse Jesus, que hoje vem não simplesmente como Cordeiro, mas vem em nossos irmãos e irmãs, naqueles que mais precisam, naqueles que estão à margem da sociedade, não nos poderosos, não nos banqueiros, não nos políticos que se acham deuses alguns por aí. Amados e amadas, apontar o Cordeiro de Deus é dizer que essas realidades do mundo não me convencem e que Deus, Jesus Cristo, não está nessas pessoas que se auto-intitulam Messias. Não. O Messias é aquele que veio para libertar, para dar vida, para ser a luz que ilumina as trevas que infelizmente o mundo se encontra. Rezemos e peçamos a Deus que nos capacite cada dia, olhos atentos e abertos, para acolher, reconhecer e acolher o Messias que sempre vem ao encontro meu, seu e de todos nós. Não esqueça, você que recebe esse meu material todos os dias, faça com todo prazer, mesmo de férias, não deixe de fazer, porque acho importante para mim rezar e também para ajudar você a rezar a palavra de Deus. Portanto, compartilhe com outras pessoas se é importante este momento de oração que fazemos, de reflexão da palavra de Deus. Deixe sempre seu comentário, deixe seu like. Isso é muito importante para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas,
mais pessoas tenham a oportunidade de meditar, de rezar a palavra de Deus de um jeito um pouco diferente, talvez, mas sempre com o mesmo intuito: fazer com que a palavra de Deus se torne centro na minha, na sua, em nossa vida. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.